Foi. Então, hoje a gente está aqui com Rafael Siqueira. Agradecemos muito a sua presença, Rafael. Nesse momento em que a gente está temporariamente com as atividades presenciais suspensas, a gente teve um aumento muito grande de casos de Covid lá na casa, né? Nossas atividades já tinham retornado, mas foi realmente muita gente que começou a pegar, né, o vírus, e aí a gente achou mais seguro suspender temporariamente. Então, hoje o Rafael traz para a gente o tema A Alegria de Ser Espírita, né? E eu vou iniciar fazendo uma página do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhos nos outros, transforme os calhos em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, em vez disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então, vamos iniciar com uma prece, agradecendo nesse momento pela oportunidade de estarmos aqui nesse estudo, aprendendo um pouco mais com as palavras do nosso querido companheiro, que os benfeitores espirituais possam estar próximos a nós nesse momento, possamos ser abençoados, sentir a paz que eles nos trazem, possamos sempre ouvir seus conselhos e que estejamos prontos para ouvir as palavras ditas de forma a acrescentar em nossas vidas, para a nossa reforma, para o nosso melhoramento, para que possamos buscar sermos melhores hoje do que fomos ontem. Agradecemos, Senhor, pela nossa casa espírita, agradecemos pelos companheiros, pelas palavras de sempre, pelo auxílio desse plano e do outro. Esteja conosco, por favor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, é com você, Rafael. Quanto tempo, Fernanda? 40, 45 minutos. Tá bom? Tá ótimo. Então tá certo. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, muito boa tarde. Que Jesus possa nos guardar e nos manter em sua paz. É com alegria que retorno a essa casa. Gostaria de tê-lo feito presencialmente, mas como tivemos aí um aumento dos casos do Ômicron, estou aqui através das redes sociais, deixando o meu abraço em cada um de vocês e igualmente parabenizando, porque sei que este mês de fevereiro completa-se mais um ano das atividades dessa casa. Então peço a Jesus, o amigo de todas as horas, aos nossos benfeitores espirituais, que possam nos abraçar, nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Inicio com este, que é o hino ao Espiritismo, para que nós possamos refletir desde o início a importância da doutrina espírita nas nossas vidas. Onde estaríamos nós e como estaríamos se não fosse o Espiritismo? Quando ligamos a televisão diuturnamente e ouvimos falar das mais variadas tragédias, seja o coronavírus,
que hoje, graças a Deus, já temos a vacina, seja esse período de recolhimento dentro dos nossos lares, seja a grande quantidade das pessoas que estão desempregadas, os flagelos na família, na nossa sociedade, perpassamos os dias das mais variadas tribulações. Como é bom termos o Espiritismo. Como é bom sabermos da presença de Jesus do nosso lado e dessa pleiade de amigos espirituais que vieram trazer o Consolador prometido pelo Mestre. O nosso tema nessa tarde, comemorando aí mais um mês de aniversário, falar da alegria de ser espírita, porque tenho certeza, todos nós temos uma grande dádiva, um grande tesouro nas nossas mãos, que é o fato de ser espírita. Eu posso dizer uma coisa para vocês, se não fosse essa doutrina, eu hoje não estaria conversando com vocês. Por certo, estaria ou num hospital psiquiátrico, já aí tresloucado das minhas faculdades mentais, ou talvez já estivesse desencarnado. O Espiritismo me recuperou a alegria de viver, o entusiasmo, e eu hoje tenho aí falado do Espiritismo que traz Jesus de volta nas mais variadas casas espíritas, não na condição de um orador, que reconheço que não sou, mas na condição de quem ama as pessoas, de quem ama essa doutrina e de quem conversa. Porque tenho certeza que conversando nós aprendemos um pouco mais. E essa doutrina veio trazer para a gente 5 grandes princípios. Aliás, nesses 5 a gente acrescenta mais um. 6 princípios que eu quero discorrer com vocês de uma forma en passant, porque esses princípios precisam ser estudados, refletidos. Um fala, o outro escuta. A gente vai aí se afinando uns com os outros, porque estudar é isso. E o primeiro grande princípio espírita, e igualmente a primeira grande causa de felicidade por ser espírita, é Deus. Até os meus 18 anos, eu era católico, e aprendi com a Bíblia, o texto do Velho Testamento, lá em Êxodo, capítulo 20, que Deus, eu sou o teu Deus, que te tirou da escravidão, te tirou do Egito, na qual vocês ficaram aí 400 anos, referindo-se ao povo hebreu, vos guiei 40 anos no deserto até chegar à terra prometida, a Canaã. Não terás outros deuses diante de mim, porque sou um Deus zeloso para com aqueles que cumprem os meus mandamentos. Mas aqueles que assim não fazem, eu me transformo em justiça e persigo na 3ª e na 4ª gerações. Bom, quando eu li esse texto do Velho Testamento, eu tinha medo de Deus, porque aquele que vai no pecador na 3ª e na 4ª geração. Então é um Deus justiceiro, é um Deus que faz justiça, é um Deus Senhor dos exércitos, é um Deus temível. E o que nos diz a doutrina espírita? Quando abrimos o livro dos Espíritos, logo na questão de número 1, que cesse de e, do francês, que é Deus no português. E observem, a pergunta não é quem é Deus, porque Deus não é um homem, não é um senhor de barbas brancas que está num trono celestial julgando as pessoas. Deus, igualmente, não é uma coisa, um objeto. Então a pergunta não é quem é e nem o que é Deus, simplesmente que é Deus. E a resposta dos bons espíritos, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então Deus é uma causa que originou todas as coisas. Não é um senhor de barbas brancas fazendo justiça e perseguindo aqueles que não cumpriram os seus mandamentos. Talvez fique ainda difícil para a gente entender o Deus espírita. Podemos caminhar um pouco mais. Na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, há um axioma através do qual nós podemos entender Deus. Não há efeito sem que exista uma causa. Não há efeito inteligente sem que exista uma causa inteligente, porque a grandeza do efeito resulta da potência da causa. Então, se eu não consigo entender o Deus originador de todas as coisas, eu posso meditar nos efeitos. E o que são os efeitos? Quando eu olho para uma flor, quem foi que fez a flor? Das mais variadas cores, dos mais variados perfumes, foi Deus. Quando eu olho para a natureza, quem foi que fez a natureza? Quem foi que fez todas as coisas? E esse barulho eu estou fazendo de propósito. Só existem coisas, seres, só existem espíritos porque alguém criou. Daí eu entendo Deus como essa essência criadora de todas as coisas.
Quando eu abro a janela pela manhã e ouço um pássaro cantando. Bem te vi, que é o pássaro que a minha filha mais gosta, é Deus. Quando eu olho para minha filhota de 3 aninhos de idade, chamado Clara, que tem sido a razão dos meus dias, papai, ela me chama. É Deus que fez a minha filha. Então Deus é um pai de amor, que criou todas as coisas. E que eu posso entendê-lo mediante os seus atributos. E agora eu dou um salto quântico lá para a questão de número 13. Porque Deus pode ser compreendido pelos seus atributos. E vejamos, Deus é único, porque não existe outro. Deus é imaterial, porque ele não é matéria. Pelo contrário, na questão 27, nós sabemos que Deus criou espírito e criou matéria. Deus é onipotente, porque tem toda a potência criadora. Deus é soberanamente justo e bom. Então agora eu entendo Deus pelos seus atributos. Soberanamente justo e bom. Deus que ama, não o Deus do Velho Testamento. E daí eu pergunto para vocês, é ou não é uma alegria saber que Deus me ama? Não que Deus, conforme o Velho Testamento, me pune. Saber que Deus não dá uma pedra a um filho que lhe pede um pão. Não dá uma serpente a um filho que lhe pede um peixe. Por isso somos alegres por ser espíritas. Porque o Espiritismo veio decodificar as mensagens do Antigo Testamento, as mensagens que o Cristo nos trouxe, de uma forma que nós compreendêssemos o Deus sob a forma de amor. Esse é o primeiro motivo da alegria de ser espírita. Mas há um segundo motivo, quando nós sabemos da imortalidade da alma. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, se você pudesse deixar em uma única frase um ensinamento para os espíritas, para toda a posteridade, que frase seria essa? E o Chico respondeu, nós somos imortais, porque a imortalidade é um atributo da alma. Então observem, nós somos felizes porque sabemos da imortalidade da alma. Nós não morremos. Nós fomos criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, e caminhamos para a perfeição. Conforme está descrito no Dolmen de Allan Kardec, lá no cemitério do Père Lachaise, em Paris, nós nascemos, crescemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Tal é a lei. Então, quando eu ouço falar das mais variadas desencarnações, nos Estados Unidos, mais de 900 mil pessoas desencarnaram. No Brasil, mais de 600 mil pessoas desencarnaram. Quando pensamos no mundo, 4 milhões de pessoas. É bem verdade que nós sentimos a dor, saudade. Porque imaginem, estou convivendo com uma pessoa que eu não posso ver com os olhos físicos, que eu não posso tocar, tangenciar, dá saudade. Dá saudade das conversas, saudade dos abraços, saudade da convivência íntima. Mas nós não podemos transformar essa dor, saudade, na dor, revolta. Porque temos a certeza da imortalidade da alma. Nós sabemos que eles vivem. Então, meu pai se desencarnou, os meus amigos, os meus familiares, se retornaram ao lar espiritual por meio da Covid, eles vivem. Apenas estão num outro nível de vibração. E isso é para que eu possa conviver com a imortalidade tal qual um fenômeno natural. Porque nós também vamos desencarnar. Desencarnar, meus amigos, é tal qual atravessar de uma margem do rio para o outro. Um dia eu vou receber um WhatsApp, falando na linguagem dos jovens, Rafael, vem para a casa verdadeira. E eu, sem dizer dia, sem dizer hora, estou retornando. Porque essa é uma passagem natural. Segundo, então, o motivo da felicidade de ser espírita, nós somos imortais, ninguém morre. Terceiro motivo que nos traz a felicidade de ser espírita. Nós aprendemos, conforme capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa bela dissertação deixada pelo Espírito Lázaro. Deixa eu parar um pouquinho aqui e dar uma boa tarde para o Marcos G. Carvalho. Um abraço para você, meu amigo. Deixa eu mandar um beijo aqui para a dona Nina Peixoto Viegas, filha do querido Peixotinho. Marcos, quero te apresentar Francisco Lins Peixoto, talvez o maior médium de efeitos físicos que o Brasil já teve. Depois joga aí na Wikipedia ou no Google
Francisco Lins Peixoto, e você vai conhecer o nosso Peixotinho. E Nina, que você está vendo aí, que já deu o seu boa tarde, que está dizendo que está adorando as reflexões, isso é brincadeira dela. É filha dele, Marcos. Estou te apresentando, Nina, para o Marcos de Carvalho. Quero dar uma boa tarde também a Anete Erdi e continuar aqui com as nossas reflexões. Terceiro motivo da nossa felicidade de ser espírita, quando estudamos a lei das reencarnações. Porque diz o espírito Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscitou. Ressuscitou não, gente, porque ele estava num fenômeno de catalepsia. Devolveu a vida orgânica aquele que ainda tinha vida orgânica, mas estava estremecida. Ele nos fala numa belíssima dissertação que Jesus veio trazer a primeira palavra do alfabeto divino, chamado amor. O Espiritismo veio trazer uma segunda palavra do alfabeto divino, chamada reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós não entendemos o amor de Jesus, não entendemos o amor de Deus. Como é bom ser espírita e olhar para o mundo. Há tanta tristeza, há tantos problemas, existe muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Quando nós olhamos, então, as profundas dores que nos circundam, essas dores são resultado das nossas imperfeições. E se existem dores, elas são a escola abençoada para que eu possa me corrigir, para que eu possa voltar a sorrir. Essa deve ser, então, a compreensão espírita da dor. Escola abençoada para que eu me redima. E isso foi o que nos disse um espírito amigo. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque através da dor nós aparamos as nossas arestas. Quando, então, chegarem até nós os casos maiores de dificuldades e nós pensarmos, que fez essa pessoa? Onde ela ocorreu em erro para estar até aqui? Pode parecer que nós não compreendamos de imediato, mas não existe um único efeito sem que exista uma causa. E eu sou um contador de histórias, vocês vão perceber isso. Um dia, estava José Raul Teixeira, que é um grande mestre, é um grande pai para mim na Sociedade Espírita Fraternidade, que eu frequento aqui em Niterói, num restaurante. E ao sair do restaurante, eis que se lhe depara um morador de rua. Comum nas grandes cidades. Aqui em Niterói hoje nós temos tantos moradores de rua. Na cidade do Rio de Janeiro, invariavelmente pedindo coisas, estendendo as mãos. E Raul, aquele dia, ajudou, deu coisas, passou um pouco de tempo com aquele morador de rua, mas ele começou a ter uma espécie de revolta. Porque os seus pensamentos começaram, quanta injustiça no mundo. Por que uns têm tanto, outros têm tão pouco? Por que este homem está aqui abandonado pela política, abandonado pela sociedade? Eis que se aproximou o benfeitor Camilo. E quando se aproxima o guia espiritual, preparemos, porque lá vem aprendizado. E o benfeitor Camilo perguntou para Raul, meu filho, o que se passa? Eu estou aqui meditando na situação desse homem de rua. Se os homens fossem mais amorosos, se os homens fossem mais misericordiosos, talvez não houvesse moradores de rua. E o benfeitor Camilo, é verdade. Nós estamos no mundo para ser caridosos e ajudar tanto quanto nos seja possível. Mas não nos compete ficar sentindo pena, porque quando sentimos pena, nós estamos questionando Deus e seus desígnios. Nós estamos nos revoltando contra as leis imutáveis. Não entendi, benfeitor Camilo. Queira me explicar. Pois muito bem. Ajude, meu filho. Faça o seu melhor. Que a caridade seja a estrela-guia dos teus passos, mas não questione. Porque aquele que você hoje vê na condição de um morador de rua é um político de vidas passadas, que muito roubou o erário, que tirou dinheiro da saúde, da educação, voltou ao quebrado, ao plano espiritual, e estava tão carcomido pelas suas inquietações, pelos seus remorsos, que pediu, deixa-me envolver na penúria. Deixe que eu passe os meus dias na rua mendicando, para que eu possa soerguer a minha alma. Então, é uma alma que está crescendo nesses dias da rua. Ajude-o, mas não questione a Deus. Como é bom ser espírita. Porque nós, quando vemos os dissabores no mundo, nós ajudamos, porque nos compete ser os sirineus
das dores alheias, mas nós não questionamos, porque em cada aflito, em cada dor, há a misericórdia de Deus, dando a cada um o necessário para o seu soerguimento. Como é bom ser espírita. Como é bom pensar num quarto princípio espírita que nos fala da mediunidade. Retornando aos dias do profeta Joel, quando ele dizia, ainda nos dias do Velho Testamento, dia chegará que Deus derramará do seu espírito por sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões, até os vossos mancebos alargarão as vossas consciências. E essa profecia de Joel se cumpre no texto do Atos dos Apóstolos, quando no dia de Pentecostes, aquela multidão, dentre elas, os apóstolos, começam a falar nas mais variadas línguas, começam a ter dons de cura, era a mediunidade. Essa capacidade de ser um intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Foi pela mediunidade que as vozes levantaram as lápides dos túmulos vazios e os espíritos, que são os seres desenfaixados de um corpo de carne, volveram, porque não morreram, para ditar as verdades celestes, para nos trazer as realidades do plano espiritual. Foi pela mediunidade que médiuns adolescentes, como Julie e Caroline Baudin, nos trouxeram instruções de Santo Agostinho, de São Luís, da Pleiade do Espírito de Verdade, e nós recebemos o Livro dos Espíritos. Foi pela mediunidade de uma outra jovem, Ruth Celine Jaffé, que nós recebemos o Espírito de Verdade, os vários Espíritos que nos trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier que Emmanuel, o antigo senador romano Públio Lentulus, vem e nos traz obras memoráveis, tal qual Paulo e Estevão. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, foi pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que um grande escritor francês, Victor Hugo, que escreveu obras em vida, O Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, agora volta, desencarnado, porque vivo estava, para nos escrever obras como Párias em Redenção, do abismo às estrelas, Diamante Fatídicos. Então, a mediunidade é essa profecia de Joel que se cumpre para que as verdades celestes venham até nós. Foi pela mediunidade que eu vi circulando outro dia pelas redes sociais um texto de Francisco Lins Peixoto, pela mediunidade de sua filha Alcione Peixoto, irmã de Nina, trazendo uma mensagem do nosso querido Peixotinho, dizendo: não vos atemorizais, mantende a fé em Deus, porque o que hoje vedes como sendo um grande flagelo, na verdade são dias para que podeis caminhar. Sede confiantes em Deus e segue adiante, porque tudo está em seu bom termo. Que seria de nós sem a mediunidade? Essa capacidade de identificar que a vida prossegue, que nós não estamos encarcerados num corpo e que a nossa vida vai acabar quando dermos o último suspiro. Como é bom ser espírita. E seguindo aí nos princípios, chegarmos até aquele que nos fala da pluralidade dos mundos habitados. Porque quando olhamos para o céu e vemos as mais variadas estrelas, onde existem vidas, porque o atributo da vida não está apenas na nossa Terra. Deus criou nebulosas, buracos negros, Deus criou as mais variadas galáxias e foi povoando de espíritos nas mais variadas gradações, porque vida existe em toda parte. E isso é um ensinamento para nós de humildade. Porque vejam, conforme os últimos números da ciência, hoje nós temos categorizado 2 trilhões de galáxias. Os números são imprecisos, tá, gente? Porque a ciência, a cada dia, vai chegando a novos números. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea, na qual existem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa, o Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza ao redor da qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi rebaixado à categoria de planeta não, Plutão. Giram 8 planetas, um é o nosso,
no planeta Terra, no qual existem 7,8 bilhões de seres humanos, Homo sapiens, que é o estágio no qual nos encontramos hoje. Um deles é você, um deles sou eu. É ou não é para ter humildade? Eu sou um entre 7,8 bilhões de pessoas num pequeno planeta que gira ao redor de um pequeno sol, entre 100 a 400 bilhões de estrelas, que está no meio de 2 trilhões de galáxias. E por que isso? Primeiro, para a gente ter simplicidade, humildade, não nos achar maior do que as outras pessoas. E segundo, para que a gente tenha fé. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu acho que a Terra está de ponta cabeça. Eu acho que com a inversão de valores que nós temos hoje, Deus deve ter perdido o controle da Terra. Perdeu não. Nós é que estamos perdendo a fé. Porque no meio de 2 trilhões de galáxias, tudo perfeitinho, não há um planeta fora de órbita, não há um buraco negro que não tem uma finalidade. Será que Deus teria perdido o controle do nosso pequeno planetinha? Não. Tudo está no seu devido lugar. Tudo está conforme a vontade de nosso Pai soberano. E esse princípio do Espiritismo vem a nos dizer que nós somos parte de um todo. E esse todo chama-se Deus, que podemos entender sob o nome de amor. Falamos os 5 princípios? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados. Agora existe um 6º princípio. Rafael, mas eu sempre aprendi 5, mas eu tenho aprendido que são 6, porque a nossa doutrina nos traz a grande felicidade e reverência a Jesus. Porque quando Allan Kardec pergunta, em a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia, a resposta, vede Jesus. Então, nós somos felizes porque nós temos uma estrela que nos serve como guia e modelo, Jesus. Se é modelo para nós copiarmos, se é guia para nós seguirmos. E muitas pessoas me perguntam, Rafael, o Espiritismo é cristão? Sim. O nosso modelo é Jesus. Outras tantas pessoas me perguntam, mas Rafael, o Espiritismo estuda a Bíblia? Bom, eu não tiro a minha de cima da mesa. Eu quase fui padre, tá, gente? Com 18 anos eu fui chamado para entrar no seminário. Mas graças a Deus me casei com a Gabriele, tenho a minha filha Clara, o meu filho Chico, que é um cachorro, está aqui do meu lado. Graças a Deus eu vim para o Espiritismo. Nunca deixei de estudar a Bíblia, porque Jesus é o modelo. A minha hoje é uma Bíblia, tradução de Haroldo Dutra Dias, Novo Testamento. Porque, em verdade, o que fez Kardec? Ele pegou da Bíblia, da época na França, de Louis-Jacques Le Maseret de Sacy, a Bíblia de Sacy. Assim como temos a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém, Kardec pegou a Bíblia de Sacy. E dos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele tirou o Evangelho segundo o Espiritismo. E do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer uma conexão com Jesus, olha o que Kardec fez. Ele estabeleceu como premissa máxima da nossa doutrina, porque seguimos Jesus, a caridade. E por que isso, Rafael? Por uma razão muito simples. Porque as religiões antes do Espiritismo, elas pregavam que fora da igreja não há salvação. Fora da fé não há salvação. Mas nós que temos esses 6 princípios e o 6º é Jesus, Kardec, sob a batuta dos bons espíritos, entendeu por bem que não era fora da igreja. Jesus representava o amor. E o amor em movimento era expresso na caridade. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nós somos felizes, então, porque o nosso compromisso não é um compromisso de crença. Não adianta trazer Jesus nos lábios, se não o trazemos no coração. Não adianta falar bonito, trazer Jesus nas roupas, se não o trazemos nas atitudes. O importante hoje é fazer. É ser uma testemunha viva na nossa sociedade. É ser uma carta viva de Jesus, conforme nos diz Paulo, lá na sua 2ª epístola aos Coríntios. Então, a beleza de ser espírita é porque nós podemos reverenciar Jesus a todo momento. Eu não preciso doutrinar ninguém.
mas eu posso ajudar a todo mundo. Com um sorriso, com um abraço, com um prato de sopa, com uma camisa para quem não tem camisa. E antes de entrar nessa palestra, eu recebi 8 fotos de minha mãe. E quando eu olhava essas fotos, eu fui me emocionando, porque são 6 vestidinhos da minha filha, que cresceu, parece que tomou pó royal, que estão vestindo meninas de uma comunidade lá em Itapiruna, minha terra natal. Então, ser espírita é transformar a nossa crença em atitude. As roupas da minha filha, para que guardar? Se eu posso colocar no corpo de outras meninas e dar dignidade a quem não tem nada. Ser espírita, então, é a minha forma de dizer em Jesus: cansei-me de só trazer-te nos lábios, porque hoje eu quero te trazer no coração, metamorfoseando em atitudes. Quero terminar, porque me deram aí 40, 45 minutos, contando uma história da vida de Chico Xavier. Chico, que foi grande amigo de Peixotinho. E eu, estudando a vida de ambos, vinha descobrir que eles estiveram juntos em vidas passadas, lá por aqueles romances emanuelinos. Mas isso fica para um outro dia. E uma mãe, vinda lá do Nordeste, das terras do Ceará, o filho dela havia se suicidado. E ela pensou, bom, se suicidou, mas é filho de Deus. Se suicidou, mas está vivo. Eu vou no Chico, porque se o Chico atende a todas as mães cujos filhos morreram de acidente, morreram de doença, porque não me atenderia mãe de um filho suicida. Eu sei que ele errou, mas Deus ama. Há de amar o meu filho, há de me amar também. Saiu do Ceará. Com seus recursos financeiros parcos, foi a Uberaba. Chico costumava atender quinta-feira ali no grupo espírita da Prece, 20 pessoas. E essas 20 pessoas deviam chegar cedo para pegar uma senha. Ele atendia 20 senhas por noite. Ela chegou. No dia anterior, pegou a primeira senha para ser atendida pelo Chico. Já era quinta-feira, 8 horas da noite. 20 mães perfilhadas numa fila. Quando chega uma mãe de São Paulo, rica mãe de São Paulo, 2 filhos que haviam morrido num acidente de carro, e começou a pedir cada uma daquelas mães que cedessem um lugar para ela. Mas não havia lugar mais. Então ela, nas raias do seu sofrimento, me venda a sua senha. Eu posso pagar. Eu posso comprar e fazer a sua vida mais feliz. Mas nenhuma daquelas mães vendeu a sua senha. Chegou na primeira, a mãe nordestina. Senhora, por favor, venda-me a sua senha. Eu sei que você veio do Nordeste, veio do Ceará. Eu posso comprar-te uma casa, eu posso comprar-te roupas, eu posso dar-lhe dignidade. E a mãe do Ceará pensou assim, bom, Ceará, mesma terra de Francisco Lins Peixoto. Senha a gente não vende, senha a gente dá. Porque caridade não é vendida, caridade é dada com o interior do nosso coração e que expressa o nosso sentimento. Tome a minha senha. Não, mas a senhora está aqui já faz muito tempo. Minha filha, o meu filho se matou. Ele descumpriu um mandamento da lei de Deus. Você tem 2 filhos que morreram num acidente. Por certo, a sua dor será maior do que a minha. Tome a minha senha. E a mãe de São Paulo pegou a senha, entrou na fila, aquela cearense foi para a pousada onde se encontrava. Quando já era ali 4 horas da manhã, porque Chico ficava psicografando de 8 até as 4 da manhã. As pessoas levantavam, tomavam café, comiam pão de queijo, e Chico ainda estava psicografando, sem mudar de posição. Terminou. Quando começou a ler a primeira carta, ele pede a um dos assistentes para que se abaixasse e fala no ouvido dele, vá até a pousada tal e chame essa mãe. E ele foi. Chegando até a pousada, a senhora, deve ter algum equívoco, porque eu dei a minha senha. Eu não faço jus a esse convite do Chico. Senhora, quem está te chamando é o benfeitor Emmanuel. Venha. E ela foi. Quando chegou, Chico começou a ler a carta. Era o filho dela, que trouxe a primeira comunicação, e ele, mãezinha, eu estou vivo. Eu não viria aqui na noite de hoje, mas quando a senhora deu a sua senha,
abrindo as comportas do seu coração para o verdadeiro sentimento ensinado por Jesus, o amor. O benfeitor Emmanuel foi lá no Vale dos Suicidas, onde me encontrava, e me buscou. Para que eu viesse te escrever na noite de hoje, minha mãe, eu estou ao quebrado. Eu não consigo sequer traduzir o meu pensamento. Eu perpasso algumas emoções e quem escreve é o próprio benfeitor Emmanuel. E eu quero te dizer o seguinte, continue dando a sua senha. Continue dando de si mesma. Continue dando do seu tempo, porque é isso que nos liga a Jesus. Trabalhe na caridade, minha mãe. Se hoje não tens o teu filho, poderás ter outros filhos que chegarão te pedindo água, chegarão te pedindo farinha, que é muito comum no Nordeste, te pedindo as mais variadas coisas. E no olhar de cada um daquelas crianças, tu me encontrarás. Segue, minha mãe, e ore por mim, porque eu já me arrependi do suicídio. Eu sei que a vida continua. Já estou num processo de saída desse lugar. Vou para um outro, referindo-se a uma colônia, onde vou me preparar para uma nova vida, onde futuramente volverei aos dias da carne, para, numa vida de curta duração, poder me recuperar. Eu espero contar com as tuas orações. Segue em frente. Continuo o mesmo filho que te ama. E grafou o nome dele. E a mãe chorona, chorosa, recebeu a carta de Chico Xavier. Veio a segunda comunicação. Eram os dois filhos que juntos escreviam uma carta para a mãe de São Paulo. Mamãe, quando o carro tombou e nós ficamos presos nas ferragens, era a hora, mamãe. Nós precisávamos viver aquela quantidade de tempo. Nós não sentimos dor nenhuma, nem dor de ficar preso na ferragem, nem dor do carro que virou. Foi como um sonho. A gente dormiu. Quando abriu os olhos, a nossa avó, a sua mãezinha, já desencarnada, veio e nos buscou. E hoje está aqui do nosso lado, junto com esse benfeitor chamado Emmanuel, nos ajudando a escrever. Minha mãe, siga em frente. Você tem tanto dinheiro. Ajude minha mãe, a outras mães, a obras de caridade. Sê fiel a Jesus. E termina a carta dizendo dos filhos que te amam, colocando os dois nomezinhos. Essa história de Chico Xavier, para que a gente não se perca dos caminhos da caridade. Porque o que nos traz mais felicidade enquanto espíritas é entender, é saber que nós podemos amar. Que nós estamos no mundo por um compromisso de amor. E que todas as vezes que formos úteis àqueles que estão com fome, àqueles que estão encarcerados, àqueles que têm as mais variadas necessidades, é Jesus que está presente na pele deles mesmos. Como é bom ser espírita, então, e saber de Deus que nos ama, não Deus, Senhor dos Exércitos. Saber que ninguém morre porque a imortalidade é um atributo das nossas vidas. Saber da reencarnação. Porque a gente renasce por um processo pedagógico para poder retificar o erro, ratificar os amores. Como é bom saber da mediunidade. Essa mediunidade que levanta as lápides dos túmulos vazios para nos trazer as vozes dos espíritos imortais. Como é bom ser espírita, quando olharmos para o céu estrelado e saber que de uma estrela veio Alcíone, conforme narrado no livro Renúncia, para atender aos seus amores que ainda estagiavam nas Pleiades da terra. Como é bom ser espírita e ter Jesus, não mais numa cruz, não mais com uma coroa de espinhos, não mais aquele que morreu por nós, mas agora o que nos ensinou a caminhar no mundo sem ser do mundo, a estar todos os dias da nossa vida praticando a caridade. Eu cumprimento a cada um de vocês, cumprimento ao Lar Espírita Peixotinho por mais um ano de existência e termino da forma como nós começamos. Doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Um beijo a todos.
Até a próxima. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada por essas palavras. Nossa, foi excelente. Que a gente possa sempre se lembrar de todas essas alegrias, né? Como é bom realmente ser espírita, como é esse consolo da gente saber que a vida não é aqui, não é agora, não é na carne, e que somos imortais, e às vezes as coisas ficam realmente difíceis e a gente acaba esquecendo. Então, muito obrigada mesmo pelas suas palavras, por essa noite maravilhosa. E vou pedir para você, podemos finalizar com uma prece? Você faz uma prece para a gente? Nosso amigo Jesus, a quem amamos e reverenciamos nesse momento. Nossos benfeitores, Francisco Lins Peixoto, Dona Benedita Vieira, Dona Baby, nossos espíritos guias, anjo de guarda, nós agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Rogamos, olhe por nós, que ainda caminhamos pelos dias difíceis da existência, mas encontramos essa luz que vem do alto para nos mostrar o amigo Jesus. Abençoe o Lar Espírita Peixotinho, todos os seus trabalhadores. Abençoe a cada um de nós nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Abençoe o nosso Brasil, seus governantes. Abençoe a todos os que sofrem coronavírus ou as mais variadas diversidades. E dá-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Rafael. Boa noite a todos que assistiram a gente. O vídeo vai ficar disponível lá no YouTube para quem não conseguiu assistir hoje. Obrigada. Boa noite. Boa noite.